Fala pessoal, tudo bem com vocês? Wilson Luiz Seneme confirma, foi pênalti para o Corinthians no jogo contra o Grêmio. O clube negocia com mais um lateral insuficiente. Já vamos começar errando 2024, que beleza. E que história é essa de Gabigol no timão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Antes de eu dar o meu recado, inscreva-se no canal, é só o que eu peço, aperte o botão inscrever-se para você estar inscrito, aqui não custa nada, tá? Não custa nada. Ative as notificações também, porque assim que eu postar um conteúdo, abrir uma live, você recebe a notificação. E aparece, o YouTube recomenda para você cada vez que você abrir o YouTube. Se você gosta do meu conteúdo, por favor, inscreva-se. Vamos falar sobre o Corinthians e algumas novidades no dia de hoje. Primeira coisa, dizer que a CBF alterou a pedido do Corinthians a partida contra o Bahia, que aconteceria no próximo sábado, dia 25 de novembro. Próximo, né, sem ser esse no outro. Dia do pleito eleitoral, das eleições que vão definir o novo presidente do Corinthians pelo próximo triênio. Se será André Luiz Oliveira, ou André Negão, ou Augusto Melo. Será no dia da eleição, o jogo na Neoquímica Arena. O Corinthians pediu para antecipar esse jogo para sexta-feira, 9 da noite, para deixar o dia, né, de sábado isolado apenas para o pleito eleitoral. E a CBF atendeu, o Bahia também concordou com isso. Sexta-feira, 9 da noite, 24 de novembro, Corinthians e Bahia vão jogar na Neoquímica Arena. Jogo importantíssimo, né? O Corinthians, com a vitória sobre o Grêmio, ele praticamente escapou, mas chegou aos 44. Eu acho que a nota de corte, ela não vai ser 45, tá? Mas é só um achismo. Pela disputa que tá na parte de baixo, eu acredito que para se livrar mesmo, 46, 47 pontos. Ou seja, se o Corinthians conquistar uma vitória em casa contra o Bahia, eu acredito que aí sim tá completamente livre. O Corinthians, teoricamente, precisa de mais uma vitória nesses últimos 4 jogos. E se vencer o Bahia, já fica mais tranquilo aí para as últimas 3 partidas. Ainda Grêmio e Corinthians. Grande vitória e tudo mais, mas que contou com um grande erro de arbitragem, alguns erros de arbitragem no jogo, né? Mas um especificamente que acontece no começo do jogo e que resulta, inclusive, na expulsão do Bruno Mendes na sequência, que deixa o Corinthians com um jogador a menos praticamente o jogo inteiro. E ainda assim o Timão teve forças para vencer o jogo. Pois bem, a gente exibiu aqui os áudios do VAR, viu a conversa do Rafael Trace com o Rodrigo José Pereira de Lima, que era o árbitro de campo, viu a análise, né, do lance na área antes da revisão do cartão vermelho correto para o Bruno Mendes. E de novo um parênteses aqui, né? O grande erro do árbitro é que se ele marca em campo não acontece a falta do Bruno. Se ele marca o pênalti por uma recomendação do VAR, ele tem que manter a expulsão do Bruno. Mas imagino que aí o prejuízo fosse diminuído, né? Porque aí o Corinthians, ainda assim mesmo com jogador a menos, teria uma chance de abrir o placar já ali aos 6 minutos de jogo. Pois bem, para o Wilson Luiz Seneme, que é o chefe da arbitragem, que passa pano para todos os seus comandados, discordar da decisão do árbitro de vídeo e da equipe de arbitragem é porque foi muito pênalti, né, gente? E foi, né? Eu sou gremista e não tenho como dizer que não foi pênalti. O João Pedro faz um cavalinho nas costas do Matheus Bidu, desloca o jogador, faz uma carga e derruba ele dentro da área. Um pênalti claríssimo que, segundo o VAR, o Matheus Bidu se jogou ao sentir o contato. E aí, reparem na explicação do Seneme, porque nem ele conseguiu discordar, ou melhor, concordar com a decisão da arbitragem. Ouve só. Quem chegou primeiro na bola? Quem tomou a frente, né? Quem tomou a frente da jogada? Quem domina a bola, certo? É o jogador do Corinthians que domina a bola e fica à frente. O corpo dele fica à frente do corpo do jogador do Grêmio. E a partir de agora, pode parar, Juliano? Né? A partir de agora só existe uma possibilidade para o jogador do Grêmio. Ou ele toca a bola e minimamente ele tem um contato com o adversário que não gera aquela imprudência de falta de precaução ou de atenção, né? Ou ele vai de qualquer maneira tentando buscar essa bola, sabendo que ele já está atrás do adversário, e dessa forma ele assume riscos, transformando a sua ação numa ação imprudente, né? Para nós aqui, ficou elementos aqui suficientes para considerar a ação como uma ação imprudente. Vamos ver, seguindo o detalhe, né? Seguindo o detalhe, porque realmente existem situações que acabam sendo disputa
por espaço, contato de jogo natural. Mas aqui, realmente, o jogador do Grêmio ele faz uma carga. Exatamente. Ele coloca o peso, até um momento, se você puder parar. Agora, Juliano, toda essa carga de peso, ele está sobre o corpo do jogador do Corinthians, que tem a preferência do jogo, do entendimento do jogo, ele tem essa preferência. Né? E, visivelmente, o defensor do Grêmio tem uma ação imprudente, colocando esse corpo e essa força. Mesmo que não tenha uma referência clara de puxão ou de empurrão, o simples fato desse peso do corpo estar nas costas do adversário, com essa carga, é o suficiente para levar esse jogador para o chão. O que me parece que ocorreu aqui, depois você pode até falar, né, Pérez? Foi que a equipe VAR se focou muito na ação do atacante. Se o atacante freou, se ele não freou, se esse toque nele fez ele derrubar ou não, e esqueceram de avaliar, né, a ação do defensor. A explicação foi boa, né? A equipe do VAR, ela ficou mais atenta ao que o Bidu poderia fazer, né? Nossa, ele diminui a passada, não sei o quê, do que ao que o João Pedro, lateral, faz, que é cometer uma infração. Vai mudar alguma coisa? Não há essa esperança, né? O Rafael Trace comete esse tipo de erro há quanto tempo? Quando apitava e agora no vídeo. Ele é muito, mas muito ruim, mas muito fraco. E continua apitando um jogo desse tamanho? Vamos dizer o quê? Vamos lá, vamos falar sobre mercado do Corinthians. Caramba. A informação do GE, confirmada por outros portais, é que o clube está encaminhando a contratação do lateral esquerdo Hugo, do Goiás. 26 anos, revelado pelo CRB e que tem, ao longo da sua carreira, o clube maior, digamos assim, o seu auge, o Goiás, que está disputando aí a permanência na Série A. Ele ficou mais conhecido por ter feito esse golaço aí contra o São Paulo, no jogo contra o São Paulo, que foi o único gol dele no Campeonato Brasileiro. Eu não quero ser duro aqui com o menino, que é trabalhador e que está buscando seu espaço ainda, e não quero ser preconceituoso com a idade também, porque 26 anos pode fazer com que ele, enfim, performe muito bem chegando no Corinthians. Agora, de verdade, eu não entendo. Eu não entendo porque quando você tem já uma temporada em que o Fábio Santos precisou jogar o ano inteiro, porque o Matheus Bidu, contratado junto ao Cruzeiro, se tornou insuficiente, e acho até que está fazendo bons jogos, e acho até que está merecendo ficar, assim como jogador de grupo, ele está evoluindo, porque assim, a gente não pode ser definitivo. O Matheus Bidu teve algumas chances, não aproveitou, mas ultimamente até que tem jogado bem. Mas o Fábio Santos foi o titular na maior parte dos jogos por algum motivo. E olha que o Fábio, por conta da sua idade, pelo encerramento de carreira, não é nem de ciclo, é de carreira, obviamente ficou exposto em alguns jogos. E foi até criticado pela torcida, porque não era para ser a solução. Ali é para você fazer uma transição. Aí você contrata alguém suficiente, alguém legal, para você deixar o Fábio como um cara para ajudar, como grupo, entrando no segundo tempo, liderando, tal, e ao final do ano, até pela história que ele construiu no clube, encaminhar a sua aposentadoria. O que o Corinthians vai fazer de novo com um lateral que não tem lá grandes números, que tem o grande cartaz de ter feito um golaço contra o rival? É sério isso? O ano passado, o Corinthians contratou o Bruno Melo, do Fortaleza, que atuava como zagueiro, atuava como lateral. Ele não conseguiu jogar em nenhuma das duas. Ou seja, ele foi insuficiente. O Corinthians, para a lateral direita, trouxe o Rafael Ramos. E quem tem que jogar é o Bruno Mendes, improvisado, porque joga mais. Eu já falei para vocês, jogador caro é o que senta no banco e não resolve. Não adianta, se a gente começar a pensar 2024 com jogadores que não tem lá grande cartaz, não tem lá grandes nomes, como apostas, vamos voltar no mesmo ciclo vicioso. Por que não contrata um cara firme, um cara que você sabe que vai ser a solução, repatria um cara que está na Europa, sei lá, investe. A lateral é um dos grandes problemas do Corinthians nos últimos anos, mas precisa investir. Só que tem investido mal, né? Investido mal, gasta mal, com jogadores que não rendem.
vai incutir no mesmo erro. Por que a negociação? Porque ele terminando o contrato com o Goiás no final do ano, ele fica livre. Ah, mas é claro, né? É mais barato você contratar assim. E o Corinthians vai cometer o mesmo erro dos últimos anos. Não quero aqui determinar que o Hugo não vai dar certo. Mas assim, não consigo entender, de verdade. Mas essa é a informação. E falando sobre o Gabigol, o craque Neto mexeu com todo mundo ao dizer que o Corinthians quer Gabigol para 2024 a pedido de Mano Menezes. Vamos lá, é óbvio que todo mundo vai negar, é óbvio que tem uma eleição para acontecer, que isso não vai ser trabalhado ou tratado ainda esse ano. O Gabigol está em baixa com o Flamengo, tá? Eles já tinham tratado de uma renovação para estender o contrato que termina no final do ano que vem, mas isso deu uma esfriada. O Gabigol tá perdendo um pouco a moral, assim, acho que ele é um ídolo do Flamengo, lá na frente a galera vai reconhecer tudo que ele já fez, mas no momento, se tem um momento para ele sair, talvez seja agora. E o Gabigol, se não renovar o contrato, pode assinar um pré-contrato a partir da metade do ano que vem. Para ele sair agora, no começo da próxima temporada, o Flamengo tem que ser ressarcido. 20 milhões de euros. E é óbvio que o Corinthians não vai pagar. Ah, mas todo mundo quer o negócio. O Flamengo quer liberar o jogador quer ir embora e o Corinthians está na parada e tal. Bom, pode ser que eles encontrem um denominador comum. Não é que eu duvido da informação. A questão é que é muito difícil, né? Você equacionar tudo isso. Você trazer um jogador que, embora esteja em baixa, é um dos principais jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos e com isso valorizado, por um preço que, entre nas suas finanças e ainda assim ressarcir um clube como o Flamengo. Acho bem difícil que isso aconteça. Mas, como a gente já viu muita coisa no futebol, né? Por exemplo, o Gabigol pode conseguir uma liberação. Ó, Flamengo, vamos rescindir aqui, tem uma multa aqui, mas a gente entra num acordo e tal, fico livre. Ficando livre, aí ele pode acertar com o Corinthians por luvas e salário e tudo mais, se for o interesse do jogador realmente. A informação do Neto é que, a pedido do Mano, independentemente da eleição, o Corinthians vai tentar contratar Gabigol no ano que vem. E aí, bom, pode ser que haja negócio, mas todas essas pontas elas precisam ser derrubadas para que o Corinthians possa ter esse jogador. Me agrada mais, embora o Gabigol assim você possa falar, poxa, mas ele já viveu um melhor momento e tal, estamos falando de outro nível, né? Eu sei que algumas apostas você precisa fazer, você não pode contratar apenas jogadores consagrados, é caro você reformular um elenco, mas no momento em que, se fosse o caso, tá? Eu acho muito difícil o Gabigol fechar com o Corinthians para o ano que vem, mas aqui vou dar a minha opinião em questão de perfil, nível de jogador. Se você traz um jogador do nível do Gabigol, do perfil do Gabigol, que tem esse cartaz, opa, a sua margem de erro ela é muito, mas muito menor. Mas é caro? Assim como é caro você pagar 400, 500, 1 milhão para jogador ficar no banco ou ser emprestado. É a minha opinião. E a sua? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, hein? Tem muito não inscrito aqui. Estou esperando a tua inscrição. Obrigado pela moral e até a próxima. Tchau!